Olá, seja bem-vindo a esse canal, eu sou o professor Carlos. Nesse vídeo trago aqui a solução da questão 42 da prova do vestibular da UESB do ano 2024, a questão de física. Então, temos aqui uma questão aqui de geradores, né? Vamos lá. O enunciado diz o seguinte: em alguns aparelhos eletrônicos, seu funcionamento depende diretamente da fonte que alimenta o seu circuito principal, e assim fazendo com que suas funções sejam plenamente executadas. Para que um determinado aparelho funcione, é necessária uma bateria de DDP 8 volts, que será obtida pela associação de várias pilhas ideais de 2 volts cada uma. Determine a opção que apresenta duas alternativas possíveis para o funcionamento correto desse aparelho eletrônico. Muito bem. Então, o ponto da questão é o seguinte. Você tem aí, no caso, pilhas de 2 volts. 2 volts. E você deseja uma força, uma tensão nesse caso, né? Uma força eletromotriz, né? Uma tensão de 8 volts. Bom, vamos lá. Para isso eu preciso associar pilhas, associar baterias para alcançar 8 volts. Aqui pode ter uma seguinte pegadinha, né? Para começar, você tem que lembrar de geradores. Geradores. Lembrando que um gerador ele é o quê? Ele é uma resistência interna, né? E uma força eletromotriz. Você tem uma FEM, uma resistência interna, pela qual vai passar uma corrente. O gerador ele gera corrente, né? E entre os polos do gerador vai sair uma tensão, né? U. Esse U, pela equação do gerador, ele é igual à força eletromotriz do gerador menos a resistência interna vezes a corrente que atravessa o gerador. E aí eis a questão. Os geradores eles vão aumentar a tensão quando você associa eles em série. O polo positivo de um no polo negativo do outro. E assim por diante, né? Agora, quando você associa os geradores em paralelo, aí você não tem um aumento de tensão. Você pode até ter um aumento de corrente, mas não de tensão, né? Como todos os geradores são iguais aqui, você teria um aumento de corrente. Então, nesse caso, a associação que dá certo aqui é em série, né? Na letra A, por exemplo, temos aqui o primeiro gerador, ou seja, a primeira pilha, a segunda pilha associada em comunhão, não. Negativo nesse polo, positivo nesse polo. Então, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Perfeito. Aqui você tem então uma associação em série, né? Você tem aqui 8 volts. 2 volts combina-se com 2 volts aqui, com 2, 2, 2 vezes 4, 8. Nessa outra associação, você também tem 8 volts. Porque apesar de você ter aqui uma associação em paralelo de, nesse caso aqui, 8 pilhas, né? Aqui só tem 4 pilhas, 8 pilhas. Você tem mais corrente que a primeira situação. Só que você tem uma associação em paralelo de uma associação em série de 4 pilhas, né? Que é o certo, né? Para você gerar os 8 volts, você precisa, nesse caso, no mínimo de 4 pilhas de 2 volts. Só que 4 pilhas de 2 volts associadas em série. Então, se você tem a situação de 4 pilhas de 2 volts associadas em série aqui, em algumas dessas objeções, dessas alternativas, você vai ter os 8 volts necessários. Então, nessa alternativa A, você tem aqui, tanto nessa primeira situação quanto nessa segunda situação. Na alternativa B, você tem aqui na primeira situação, ok, mas a segunda situação não tem. Aqui você tem no máximo 2 volts nessa associação. Por quê? Porque todas as pilhas estão associadas em paralelo. Então aqui você tem um aumento de corrente, né? Cada pilha contribui com corrente, mas não aumenta a tensão uma da outra. Essa situação aqui, ok, mas essa daqui não. Porque nessa situação aqui você tem uma associação de 8 pilhas, perfeito? Mas só que em paralelo, né? 4 associações em paralelo de 2 pilhas cada, em série. Então, em série aqui, essa pilha mais essa pilha vai dar 2 volts no máximo. 2 não, perdão, 4 volts no máximo. Então você não tem uma associação aqui de 8 volts nesse caso. Essa daqui, de novo, dá errado. Essa daqui, errado também. Essa daqui até que faria sentido. Tá? Portanto, então, a única relação que dá certo aqui é essa, a letra A, né? É a única opção. A letra A.
Por quê? Porque é a única que tem duas associações em série de 4 pilhas. Legal? Então essa questão foi muito simples, né? Geradores. É isso aí. Então até o próximo vídeo aí. Se inscreva nesse canal, agradeço a sua atenção e até a próxima.